Então, pessoal, continuando, né? Vimos aí a diferença aí entre o cabo de par trançado blindado e o não blindado, no caso, né? Então, continuando, temos aí os conectores, né? O TP, os mais comuns, né? É o RJ45. E RJ significa aí é o Registered Jack, né? Que no caso é casaco de registro, algo assim no português literal. Então, temos aí que o RJ45 ele é um conector chavetado, né? O que seria isso, pessoal? Chavetado significa que ele só pode ser inserido de uma única forma, né? Que no caso, né, é o que nós sempre vemos aqui nesses conectores RJ45, né? Eles têm um formato aqui no qual só há uma possibilidade de encaixe, né? E temos aqui essa esse esse essa peça aqui no caso, né, que engata aqui e só é possível tirar se você apertar, né, no caso. E o que acontece? Aqui estão os contatos, né, do cabo e aqui temos um total aqui, pode ter até um total de 6, né, no caso 8 nesse caso, mas geralmente aqui a gente tem esses 8 cabos aqui e a gente conecta aqui nesse conector UTP e encaixamos aqui no qual temos aqui o contato, né, na peça aí do RJ45 fêmea, beleza? E assim nós temos acesso aí à internet no computador, notebook, ou então colocamos aí no roteador para poder espalhar esse sinal, logicamente dentro de um raio de distância, né? Então temos aqui, pessoal, que algumas das aplicações que nós temos desses cabos o par trançado, eles são usados em linhas telefônicas para transmissão de voz e de dados. E no caso, né, o loop local, a última milha que conecta os assinantes ao prédio da central telefônica, ela consiste normalmente de cabos de par trançado não blindados, né? Provavelmente porque não há com certeza mais interferências aí nesse caso, né? E no caso as redes locais como 10 base T, né, e 100 base T também usam cabos de par trançado, beleza? E agora nós veremos aí ainda, né, dentro de meios de transmissão guiados, temos aí o cabo coaxial, né? O cabo coaxial ou coax, ele transporta sinais de faixas de frequência mais altas que as do cabo de par trançado, né? E nesse caso ele apresenta um núcleo condutor central de fio torcido ou sólido, normalmente cobre, envolvido, né, em um revestimento isolante, que a gente vai ver daqui a pouco, né, numa figura, e também ele é revestido por um condutor externo de folha de metal, né, uma capa ou uma combinação de ambos juntos, né. Pode ser uma capa, pode ser malhas desses fios, né? E o invólucro metálico externo ele serve tanto para uma blindagem quanto contra ruídos, com um segundo condutor que completa o circuito no caso. Então, para ficar mais fácil de visualizar, temos aqui o cabo, né? E não tem muito mistério não, pessoal. No caso, quem tem net em casa, né, ou tem TV aí com antenas, né, normais, o cabo é semelhante a esse, né? Logicamente que o da net aí é mais parecido, e podemos ver que há essas camadas aí quando nós mexemos lá, né? Ou então quando nós ficamos vendo aí os técnicos manipulando, né, esses cabos para poder fazer a manutenção, ou colocar mais pontos, enfim. Você consegue identificar que há esse condutor interno, né, que é o cabo um cabo aqui principal, que geralmente ele é de cobre. Esse cabo aqui que se conecta aí, pessoal, com nossos modems ou então na TV diretamente. Mas logicamente aqui vai ter um conector, e esse conector ele vai entrar em contato com uma dessas camadas aqui para poder completar, né, no caso, o circuito, né?
porque percebam que isso aqui vai ficar lá dentro da TV ou do modem, e a parte carcaça de fora ela também vai ter um papel aí para poder fechar o circuito, né, que estamos falando aí. Mas podemos ver, né, que há toda essa configuração aqui de montagem, né, para evitar, logicamente, ruídos, interferências e entre outras anomalias que podem aí causar algum tipo aí de transtorno, né, no sinal que estamos recebendo. E lembrem que esses sinais eles vêm dos postes, né? Esses postes eles estão sempre vulneráveis, né, a outros fios elétricos com suas, logicamente, com suas correntes, né, no caso, suas correntes, tensões que também podem interferir aí nos dados. E calor, sol, essas temperaturas aí em geral, elas também influenciam de certa forma aí na qualidade do sinal, né? Então, continuando aqui, né? Nós temos aqui que os padrões de cabo coaxial, os cabos coaxiais, eles são classificados em categorias de acordo com seus índices, né? O RG, que é o Radio Government, que é uma tradução geral, são os governadores de rádio, algo do tipo, né? Porque cada cada a, cada vamos verificar, cada sistema, cada cabo, cada sinal, eles têm uma faixa de frequência que eles devem trabalhar. É, isso é até regido, né, por leis, por órgãos reguladores do governo, no caso. Quem quiser contribuir também, quem souber, né, pode também falar aí no grupo, né, pessoal, que vocês, alguns colegas com certeza aí já trabalharam ou trabalham, né, em empresas que tem que seguir normas aí rigidamente, né, no caso. Então, o RG, né, temos aqui os RGs, cada um tem aqui um número, e no caso temos aqui as suas impedâncias, né. Podemos ver que provavelmente o mais comum, né, é o TV a cabo, mas vocês verifiquem que o cabo que vem lá no caso da net, né, o cabo que vem lá de fora, ele é um pouco mais grosso, ele chega aqui e dentro, né, coloca outro dispositivo para provavelmente vai proteger, né, os outros dispositivos, mas o cabo já é diferente. E no caso temos aqui que a internet, temos aqui uma internet, temos aqui também, né, a configuração para a internet fina, só que da net nós estamos utilizando, né, o mesmo cabo. Com certeza aqui deve ter algum outros vamos dizer, especificações que permitem, né, a utilização desses cabos aqui com relação à net, beleza? Então, pessoal, esses são os conectores, né, de cabo coaxial, mas observem que não são nem um pouco parecidos, né, com o que a gente geralmente usa no cabo da net, porque esses são os mais padrões aí utilizados aí também nos CLPs, né. Então, o conector, um dos principais utilizados pelos esses cabos, o tipo mais comum de conector usado é o conector BNC, né, o Pioneer Concealment. O conector BNC ele é usado para conectar a extremidade de um cabo coaxial a um dispositivo, né, por exemplo, um aparelho de TV. E eles têm, né, essa configuração aqui no caso. Vimos aí já os cabos de pá trançado, né? Vimos aí o coaxial e agora veremos aí rapidamente o cabo de fibra ótica, né? Que no caso é um cabo de fibra que é construído, né, sobre uma estrutura de vidro ou plástico e transmite sinais na forma de luz, né? Para compreender o funcionamento, né, da fibra ótica, precisamos primeiro explorar alguns aspectos da natureza da luz, né? Que no caso a luz ela trafega em linha reta,
desde que esteja se movimentando em um meio físico uniforme. No caso, nesse caso, né, tem que ser esse meio, né, do plástico ou vidro, né, da fibra ótica. E se um raio de luz trafegando por um meio de repente passar para outro meio de densidade diferente, ele muda de direção. Então, há várias, no caso, há várias leis aí que devem ser seguidas aí, ou então devem ser evitadas, no caso, para poder não ocorrer aí perda de informação, né? Então, temos aqui, né, um exemplo, né, de cabo de fibra ótica. A transmissão que acontece nele é emissor e receptor. No caso do emissor, quando ele envia, temos aqui o núcleo, né, essa casca, as cascas entre eles, né, e o núcleo onde ocorre, né, a transmissão dos dados. Isso aqui é muito rápido. Assim, para não ficar tão abstrato, né, para nós, eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês como é mais ou menos isso, né? Como é esse meio, né? Vou mostrar rapidamente para vocês para poder não ficar muito no imaginário, né? Ou então só numa simples figura dessa. Tá aqui. Esse daqui eu acho que tá excelente para mostrar para vocês. Então, tá aqui temos, né? Verifique que eu comentei com vocês que ele é a espessura dele, né? Quase um fio de cabelo, e de fato é porque tem essa camada, né? Tem as camadas aqui entre eles, e aqui no meio percorre, né, a luz para poder chegar aí os dados para que nós possamos, né, sempre navegar, né, no caso. Deixa eu ver se tem outros exemplos, né? Tem esses aqui, ó, também. Enfim, há vários exemplos aí dessa fiação, né? É uma fiação cara, e no caso, para você unir, né, várias dessa, não sei se vocês já viram, né, no caso aí nos postes tem tipo um casulo, né? Nesses casulos, deixa eu ver se eu acho aqui a junção, se eu não me engano é a junção o nome daquilo. Eu tive em uma matéria que a gente estudou bastante essa parte aí de comunicação, e no caso aconteciam, né, esses às vezes rompimento, né, e para fazer de volta essa união, né, eles tinham que fazer a fusão e formava tipo uns casulos para poder continuar, né, a fiação. Deixa eu ver aqui, fusão. E no caso nesses que tá aqui, eu acho que é esse aqui. É tipo um equipamento desse, né, que ele une todos os fios para poder continuar no caso o equipamento, né, tá aqui. Eu acho que é isso aqui. Com certeza alguns colegas já sabem o que eu estou falando, né? Esses equipamentos aqui que fazem a união da fiação, né? Quando ela se rompe ou quando ela precisa ser, no caso, ela precisa ser ampliada, né? Enfim, só para mostrar para vocês, né, como mais ou menos é um fio bem fino, e ocorre essa viagem, né, de dados aí entre eles. Então, com isso nós finalizamos aí, né, pessoal, esses 3 meios aí de comunicação, beleza? E no caso vamos começar aqui agora, né, os meios de transmissão não guiados. Lembrando que está sendo bem simplificado, né? Eu só estou apresentando para vocês mais ou menos como é. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão eu teria que fazer outra aula, né? E provavelmente não teremos modalidade EAD, com certeza teremos aí na presencial, só que serão laboratórios, né? Então, temos aqui que os meios de transmissão não guiados, eles transportam ondas eletromagnéticas sem o uso de um condutor físico, né? Tal qual vimos lá nos outros 3, né? Um era
par trançado, outro era coaxial e outros eram fibra óticas, né? Nesse caso não temos, né? Então, esse tipo de comunicação ele é muitas vezes conhecido como comunicação sem fio. E os sinais são normalmente transmitidos pelo espaço livre e assim, né? Eles ficam disponíveis a qualquer um que tenha um dispositivo capaz de recebê-los. E aqui nós temos o espectro, né, eletromagnético para comunicação sem fio, onde temos ondas de rádio e microondas, que variam aí de 3 kHz a 300 GHz. Temos o infravermelho, que ele está em torno aí de 300 GHz a 400 THz. E a onda luminosa, né, que é ali, ele é parte ali do 400 THz e vai ali até o 900 THz, beleza? Só para deixá-los um pouco mais informados, né? Quanto menor, né, quanto menor o hertz, ou seja, entre 3000 aqui entre 3000 a mais ou menos, deixa eu ver, talvez 1 GHz, a distância que ele pode alcançar é bem grande, né? E quanto maior em gigahertz é menor a distância. Isso a gente pode ver em leis da física. Eu não vou entrar muito em detalhes também, né? Mas é só mesmo para deixá-los mais situados, né? Mas por que isso? Ó, percebam que quem tem net em casa, né? Esses novos modems eles geram duas redes, né? Não sei se vocês já perceberam. Uma de 2,4 GHz, que ela tem um alcance maior, né? Ela pode alcançar aí até 25 metros em diâmetro, né? Ou seja, se não tiver nenhuma parede, é 25 a 100 metros no caso. Se tiver com paredes é 25 metros, se eu não me engano, pessoal. Depois a gente pode verificar isso. E o de 5 Hz, no caso, 5 GHz, desculpem, ele tem um alcance menor, mas a velocidade de dados é muito maior, né? Por quê? Por conta disso, né? É semelhante, pessoal, a aquela conta inversamente proporcional, né? Na qual, quanto maior a quantidade de dados, menor é a distância que ele pode alcançar, né? Então, telefones novos, né, eles conseguem se conectar à rede 5 GHz e eles conseguem integralmente, por exemplo, se o modem ele fornecer 120 GB por segundo, ele vai fornecer 5 GB por segundo, enquanto que o de na faixa de frequência 2,4 Hz, né, a máxima, se eu não me engano, é 40 megabytes por segundo, né? Então vemos aí, né, essa proporção inversamente, essa característica, né, que é inversamente proporcional, beleza? Então, aqui, né, temos a propagação terrestre, né? As ondas de rádio elas trafegam pela parte mais baixa da atmosfera, próxima à Terra. Então, temos aqui a ionosfera, propagação terrestre, ou seja, abaixo de 2 MHz, ela pode propagar aí no meio, né? Temos aí a propagação ionosférica, que é entre 2 e 30 MHz. E temos a ionosfera, que é a propagação em linha divisada, né? Que é acima de 30 MHz. Observe, né, que 2 MHz é muito inferior a 2,4 GHz, né? Aquela continha que nós vimos aí ontem, né? Também serve para cá, né? Deixa eu só mostrar aqui, só para vocês ficarem mais situados, né? Temos aqui, né, que 1024K 1024K é igual a 1 mega, beleza? Enquanto que 1024 mega é igual a 1 giga, né? Eu vou colocar, beleza, vou deixar assim mesmo, tá? Então, temos aqui que 1 giga, 1024K é igual a 1 mega, 1024 mega é igual a 1 giga, e
1024 gigas, ele vai ser igual a 1 tera. Vou colocar lá kbyte. Eu acho que é assim, mega. Giga. Então, é mais ou menos essa a proporção, tá? Então, entre 2 MHz, né, e 30 MHz, está muito longe aí de 1024 megas, né, que equivale a 1 giga, né? E aí vocês podem tirar, pode concluir, né, que quanto menor a frequência, maior a distância, né? E quanto maior a frequência, menor a distância, beleza? E aqui nós temos, né, alguns intervalos aí, que no caso frequência é muito baixa, né, que é de 3 a 30 kHz, né? Rádio navegação de longa distância, né, como eu tinha comentado, propagação terrestre em todo. Temos aqui o LF, que é a baixa frequência ainda, né, de 30 a 300 kHz, rádio faróis e localizadores de navegação. Temos aqui a frequência média, né, que é entre 300 kHz e 3 MHz, né, ionosférica, que é a parte de rádio, né, rádio AM. Temos o HF em alta frequência, que é de 3 a 30 MHz, também na faixa da ionosfera, né, faixa do cidadão. Isso daqui, pessoal, é aqueles rádios amadores, né, que temos em caminhões, né, guinchos ou então de caminhoneiros, beleza? Temos aqui o VHF, que é a frequência muito alta, entre 30 e 300 MHz. Também aqui temos em linha visada direta, né, TV, VHF, rádio FM. Temos aqui o HF, frequência ultra elevada, né, 300 MHz a 3 GHz, linha de visada também. Temos o SHF, frequência super alta, 3 a 30 MHz, linha de visada, comunicação via satélite. E o EHF, frequência extremamente alta, de 30 a 300 MHz, linha de visada e radar satélite, né, que dependendo aí da aplicação, né, eles têm equipamentos próprios para poder isso acontecer, né? Então, com isso nós finalizamos aí essa parte de meios físicos, né, pessoal? Lembrando que a gente já viu alguns deles, né, no decorrer aí do curso, por isso que eu não entrei muito em detalhes, e tem outros que eu nem mostrei agora, como o RS-232 e o RS-435, né? Beleza? Então é basicamente isso, pessoal, e valeu. Depois eu mostro para vocês alguns detalhes que nós teremos que fazer, né?